Meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Vamos iniciar a nossa jornada dentro desse universo fantástico que é o universo da administração. Calma, meus queridos alunos, calma, que eu sei que você tem esse sentimento, esse receio com a matéria, né? Esse sentimento de ranço que eu brinco muito, essa dificuldade na matéria, mas aqui é um momento de construirmos a nossa base, de entendermos a administração com calma, seus conceitos, a sua base, né, para que vocês possam, com certeza, atingir resultados fantásticos dentro da matéria. E o que eu quero muito, meus queridos alunos, que vocês nunca, daqui para frente, nunca mais enxerguem a administração como algo que está para dificultar a sua vida. Muito pelo contrário, minha missão aqui vai ser tornar essa matéria um grande diferencial competitivo e que vocês tenham o prazer, que eu sei que é difícil nesse primeiro momento, tá? Calma, você que nunca viu a matéria ou que tem algum tipo de trauma com a administração ou suas variáveis, né, as outras matérias da área, calma que eu sei que tirar esse sentimento do seu coraçãozinho peludo é difícil nesse primeiro momento. Mas como já fiz aí com milhares de alunos, hoje eu posso falar isso, a intenção é que vocês desconstruam esse sentimento ruim, esse ranço, esse preconceito e que vocês passem a gostar da matéria. Essa é a minha maior missão, tá? Vai chegar um momento que você vai falar assim, tô gostando de administração, meu Deus do céu, eu não imaginava que esse momento ia chegar e vai chegar, tá, meu aluno ou meu querido aluno, minha querida aluna, sejam muito bem-vindos. E vamos começar, meus amores. Galera, como eu disse, aqui é o momento da gente trabalhar com calma, com, obviamente, seriedade e objetividade, com o que mais cai em prova, e que vocês entendam a mecânica, como funciona a administração, que é uma ciência. Guarda sempre essa palavrinha que eu vou utilizar muito nos nossos encontros, porque se é ciência, é algo testado, comprovado, não é espiritual, não é algo que vem do divino, não é algo subjetivo, como muitas das vezes os alunos acham, que por ter diversos autores a matéria, né, acaba sendo algo subjetivo, e não, sempre haverá um bocó por trás, e é o que a gente vai aprender a partir de agora. Que isso, Vinícius? Um bocó? Isso, meu querido aluno, minha querida aluna. A administração é um bando de bocó, nessa minha frase clássica, é um bando de bocó, que são os autores, os professores, com todo respeito, tá? A parte acadêmica e todos os autores que contribuíram para a ciência de administração, né? E cada um tem um posicionamento, isso é o que dificulta aí o entendimento dos alunos. Mas é o que eu costumo falar, é um bando de bocó que fala a mesma coisa, só que de forma diferente, para te vender livro. É assim que funciona esse ramo acadêmico. Eu faço muito um comparativo com a área do direito, tá, meus amores? Eu tenho muitos alunos aqui que são da área do direito, e se fosse fazer um paralelo, é como se fosse a jurisprudência do direito, tá, meus alunos? Vocês têm uma base ali legal, formal, vocês seguem o rito da lei, mas existe muitas das vezes, né, a interpretação daquela lei, daquele normativo, nós chamamos isso de jurisprudência. São esses autores que têm, obviamente, autoridade no assunto para poder fazer a sua interpretação e dar determinado caminho. A administração funciona mais ou menos assim. E aí eu já te deixo aqui essa grande dica, tá, meu aluno? Vinícius, eu devo estudar com livros? Não necessariamente, tá bom? Um livro de administração é só uma base, óbvio, né? A banca ela pode utilizar qualquer autor como referência bibliográfica, mas guardem também isso, meus alunos. Um autor não é mais importante ou um autor não está mais certo do que o outro, né? Ah, esse aqui está errado, esse aqui está certo. Não, são pontos de vistas acadêmicos e doutrinários diferentes. E aí a sua banca tem essa liberdade para escolher aquele autor que melhor vai estar alinhado, né, com o que aquele concurso ou aquela banca acredita. Por isso que mais para frente eu vou bater muito nessa tecla da questão do exercício com vocês. Vocês precisam praticar para sempre alinhar o que nós vamos aprender aqui de teoria com as especificidades da sua banca. Então é o exercício que mostra qual autor é mais relevante, não ficaria preocupado num primeiro momento em ficar decorando conceitos, vocês me conhecem aí, ou se não me conhece, vai aprender essa minha frase clássica, né? Eu quero que vocês entendam a essência do conceito, que vocês entendam como eu disse, né, o mecanismo da administração. E aí eu te garanto, se você pegar a essência do conceito que eu vou passar para vocês aqui, não me interessa o autor, o bocó por trás, vocês sempre vão chegar ao gabarito, porque as palavras mágicas, né, aquelas palavrinhas chaves que eu vou passar para os senhores aqui nesse nosso módulo completaço, com certeza vai fazer diferença e vocês vão enxergar o conceito por trás daquela frase clássica de determinado autor em administração. Agora, se vier alguma coisa que fuja muito se for um posicionamento que vocês precisam decorar, fiquem tranquilos também,
que eu vou estar aqui para te alertar e falar, ó, galera, esse conceito aqui, ó, cai literal. Eu não gosto de decoreba, mas teremos momentos de decoreba. Eu vou falar, galera, esse processo, esse conceito aqui, guarda, porque ele é literal em prova de concurso público, pode gerar algum tipo de confusão e não adianta, a banca já cobrou, já caiu dessa forma e não teve recurso, tá? Essa é a nossa intenção, desmistificar a administração de uma vez por todas e vamos começar, tá, meus amores? Hoje uma aula introdutória, conceitual, muito tranquilinha. Sempre aconselho em qualquer prova de administração, comece por esse material e por essa aula, dá uma relembrada nos conceitos. Lembrando, isso aqui é algo infinito, é só o abre alas. Os conceitos que nós vamos ver aqui não são taxativos, não são somente estes. Porém, são conceitos que já te dão uma excelente base. Caso venha algum outro conceito não relacionado com o que esteja aqui no material, vocês vão ter os elementos chaves para montar uma linha de raciocínio e gabaritar a questão, que essa, como eu disse, é a minha missão aqui, te ensinar a administração de um jeito objetivo, light, leve, divertido, que você marque o X no que importa, e eu não quero ninguém administrador. Se você é da área da administração, um beijo no seu coração carinhoso, a gente toma um gelinho aí conversando as especificidades, coisas mais acadêmicas, mas, por geral, minha intenção é te tornar servidor público. Coisa linda, meus amores? Então vem comigo, material aí em tela para vocês, e já vou começar com um pequeno questionamento. Olha aí em tela, então, administração geral, né, conceitos e introdução, vem com o professor Vinícius Bastos na área para a gente gabaritar a administração daqui para frente. E de cara, meus queridos alunos, já coloco aí para vocês, a partir de hoje, meu padawan consagrado, né, nós somos uma organização. E aí, meus queridos alunos, responde para mim, por gentileza, você acha que a partir de hoje nós somos uma organização? Sim ou não? Pensa. O que é organização para você? Essa palavra remete ao quê? Qual o conjunto de características que vocês conseguem extrair, identificar ao observar a palavra organização? E aí, pensou? Pensa direitinho. E ó, outra coisa fundamental, tá, meu aluno? Venha com o seu material de anotação. Eu vou estruturar um caderno top, lindo, um caderno que vai servir de base para qualquer prova desse país, eu te garanto. Ao mesmo tempo que nós vamos preparar aqui esse material teórico que vai estar à disposição dos senhores, nós vamos montar um caderno de revisão ao mesmo tempo. Esse caderno de revisão vai trazer conceitos e dicas essenciais, um resumo fantástico ao longo dos nossos encontros, para que você tenha base e sempre possa revisar por meio desse nosso caderno. Pode até não fazer sentido para você agora. Você fala, caramba, bicho, tem que parar para anotar isso mesmo. Você vai anotar, porque eu te garanto, vai ser uma ferramenta que perto da sua prova vai fazer total diferença para a sua aprovação e principalmente para sua confiança, né? Aquela véspera de prova, você tendo um caderno estruturado, você consegue revisar de forma muito mais objetiva e você vai ver o resultado por meio dos acertos em questões. Então confia nesse meu caderno que está aprovando muita gente e a minha intenção é justamente estruturar esses conceitos para que vocês tenham segurança e não importa se a prova é do poder na esfera federal, né? Na esfera do estadual ou municipal, seja o poder executivo, legislativo ou para o judiciário, vocês vão ter um material riquíssimo para que vocês possam tirar a administração ali como um grande diferencial competitivo na sua prova, hein? E não algo que vai te atrapalhar. Vai atrapalhar a concorrência, vocês, meus alunos, vão tirar muita onda. Deu tempo de você pensar, hein? E aí, meus alunos, a partir de hoje nós somos uma organização? Sim ou não? Coisa linda, sim. E aqui eu já deixo o nosso primeiro conceito, então venha com o seu tablet, com o seu caderno, pausa a aula aí, caso você não esteja com eles em mãos, mas eu preciso que você tenha um material de apoio para anotações. Seja tablet, o que você tiver aí, anota agora e nós vamos conversar a partir desse momento. Meus alunos, antes de qualquer coisa, antes de partirmos, inclusive, para o conceito do que é a administração, eu sempre aconselho os senhores a pensar, primeiramente, no conceito de organização. Primeira regra para a gente, o conceito de organização vai valer tanto para o setor privado, que é o alvo da minha matéria, a administração geral. Nós estamos no setor privado, quanto também para a administração pública. Esse conceito que eu vou dar para vocês aqui agora é um conceito que vale tanto para a administração geral, setor privado, quanto para a administração pública. É a nossa primeira regra. Então, sempre que eu falar em organização, você pode levar primeiramente para o setor privado e também depois para o setor público, a depender do que a questão traga para os senhores. Primeiro ponto, e a nossa resposta é sim, nós somos uma organização. Por quê, Vinícius? O que constitui uma organização? Muito simples. Uma organização, meus queridos alunos, é um conjunto de pessoas que vai estar organizada, coisa linda, né? Olha aí que conceito revolucionário, uma organização, um conjunto de pessoas
organizadas, né? Organizadas aonde, Vinícius? Em uma estrutura formal. Já vou anotar tudo isso no seu caderninho. Uma estrutura formal. Essa estrutura formal tem um nome específico, né? Que é a nossa estrutura organizacional. E essas pessoas organizadas, elas utilizam de recursos? Sim ou não? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização privada ou pública, elas utilizam de recursos? Sim, Vinícius, temos vários recursos, né? Recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos, pessoas disponíveis, né? Que vão prestar a sua força de trabalho. E, ó, essas pessoas organizadas buscam o quê? Um objetivo em comum, que nós chamamos de quê? De objetivos organizacionais. Tá aí, essa é a definição de organização, meus queridos alunos. Tanto o setor privado quanto o setor público vão ter pessoas dentro de uma estrutura formal. Essas pessoas vão utilizar dos recursos disponíveis, que são escassos, finitos. Não existe recurso infinito. Salvo se você for o Bruce Wayne, né? Ou o Tony Stark, Batman e o Homem de Ferro. Os recursos da sua organização são limitados, finitos, acabam. E eu, como gestor, tenho que tirar o melhor desses recursos. Isso é eficiência, que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente. Tirar o melhor desses recursos, otimizando eles em busca de um resultado ou um objetivo organizacional, que é o que a gente busca. Coisa linda? Então, sempre que vocês começarem a raciocinar a administração, começa pelo conceito de organização, porque esse conceito vai puxar, consequentemente, a própria administração. A administração, como nós veremos mais para frente, é um processo organizacional, um processo administrativo em que o gestor vai justamente gerenciar essa organização, vai estar numa posição de destaque, de chefia, liderança, presidência, não importa, ele vai tomar decisões dentro de um contexto, utilizando desses recursos disponíveis, né? Pessoas, recursos financeiros, tecnológicos, recursos patrimoniais e materiais, para que ele possa, obviamente, atingir o objetivo organizacional. Isso é gerir, isso é administrar, tá? Temos diversos outros conceitos mais técnicos, literais, que eu vou marcar aqui com vocês, mas essa essência e essa relação da organização, nesse sentido maior, mais amplo, com a somatória do conceito de administração, que em tese é essa ciência que eu vou utilizar para gerir, tomar decisões, utilizando desse processo que nós vamos ver mais para frente, nós chamamos de processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle, inclusive, essa visão da administração ser um processo organizacional, o famoso PODC, é um dos conceitos mais cobrados em prova quando queremos definir o que é administração. Coisa linda, meus amores. Então, pega aí o esqueminha do professor no nosso material. Um primeiro mapinha mental aqui, só para a gente resumir o que é esse nosso conceito de organização. Eu vou desenhar esse mapinha mental e daqui a pouquinho eu vou estruturar no seu caderno. Então, deixa primeiramente aí um espaço para o conceito de organização. Vamos fazer diferente. Vamos começar então pelo conceito de organização. Deixa eu estruturar. Coloca no seu caderno, por gentileza. Organização. Organização, 2 pontos. Meus queridos alunos, coloquem aí, organização é um conjunto de pessoas organizadas, como eu disse. Fiquem tranquilos que eu repito aí 2 vezes, 3 vezes. Organização é um conjunto de pessoas organizadas, anota. Organizadas aonde, Vinícius? Organizadas em uma estrutura organizacional. Organizadas em uma estrutura organizacional. Entre parênteses, coloquem um sinônimo de estrutura organizacional muito cobrado em prova. Nós chamamos a estrutura organizacional de estrutura formal. É o conjunto de pessoas organizadas em uma estrutura organizacional. Entre parênteses, estrutura formal, fecha parênteses. Coisa linda. Que utilizam de recursos disponíveis. Que utilizam de recursos disponíveis. Que utilizam de recursos disponíveis. Quem quiser colocar entre parênteses também, depois desses recursos disponíveis, isso cai em prova, parece bobeira, mas é um detalhe interessante. Coloque aí que esses recursos são finitos, escassos. Os recursos são finitos, escassos. Eles acabam, tá, meus alunos? Fecha parênteses também. Que utilizam de recursos disponíveis em busca de um objetivo. Em busca de um objetivo em comum. Em busca de um objetivo em comum. Entre parênteses, para fecharmos esse conceito, nós chamamos esse objetivo em comum
de objetivo organizacional. Chamamos esse objetivo em comum de objetivo organizacional. Coisa linda. Agora sim, ponto final, você já tem o conceito de organização. Primeira observação, coloca logo abaixo para você não esquecer. Observação 1. Este conceito serve tanto para o setor privado quanto para o setor público. Então, o conceito de organização vale para o setor privado e para o setor público. Vai ser uma regra nossa, um mantra daqui para frente. E segunda observação importante, já vou começar a introduzir alguns conceitos relevantes para a sua prova, meus queridos alunos. Coloquem aí, por gentileza. Coloquem aí a ferramenta da administração que representa graficamente uma estrutura formal, que é a nossa estrutura organizacional, tá, galera? Então, de novo, a ferramenta da administração que representa graficamente uma estrutura formal é o organograma. Bota destaque grandão, organograma. Para você não cair numa das pegadinhas mais clássicas de concurso público que vocês vão aprender comigo aqui. Eles vão trocar esse termo organograma por outras coisas que terminam em grama. E você vai falar, o Vinícius falou que a ferramenta que representa uma estrutura formal é alguma coisa com grama, então tá certo. Aí a banca troca por fluxograma, diagrama, anagrama. Eu vou dar 3 tapas na tua cara se tu perder essa questão. Não dá mole, não vacila. Já te dei uma questãozinha aí clássica em concurso público. Tá bom? Então a ferramenta que a gente utiliza, meus queridos alunos, para representar uma estrutura formal, graficamente, desenhar ela, é um organograma. Agora sim, eu vou pro meu mapinha aqui rapidamente. Meus amores, eu vou ficar um pouquinho em silêncio, tá? Também mais uma regra que eu deixo aqui com os meus alunos. Professor, é homem e só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se eu fizer 2 coisas ao mesmo tempo, desenhar e falar, eu cometo algum tipo de erro. Então, deixa eu focar no meu desenho, não deu problema. Estou aqui com os senhores. De vez em quando eu estou desenhando, eu falo alguma coisa para você, para dar sinal de vida aos meus alunos. Não tem problema nenhum, é só acompanhar aqui o desenho do professor, esse resumo. Então ficou fácil. A partir de hoje, nós somos uma organização, meus queridos alunos. Olha aí em tela para vocês. Sim, nossa palavra mágica é sim, nós somos uma organização. Sim. Bacana. E aí, o que é uma organização? Lembra desse mapinha do professor, hein? Então nós vamos ter aqui, ó, rapidamente. Sigo aqui, tá, meus alunos? Aí. Sigo aqui, galera. Maria, onde eu tô? Deixa eu ver. Não.
Essa vai ser uma das ferramentas mais desenhadas ao longo do nosso curso. Vocês já sabem que isso aqui é um organograma, meus queridos alunos, tá? É a ferramenta gráfica que representa aí a nossa estrutura formal. É como se fosse o corpo da organização, não esqueçam disso. E vocês vão aprender comigo mais para frente, é uma matéria muito importante chamada tipos de estruturas organizacionais, tá bom? Então guardem sempre essa ferramenta no fundo do coração dos senhores em administração. Então nós teremos aqui então, para vocês, lembrando que o conceito de organização aqui para a gente vale tanto para o setor privado quanto público, tá? E para fecharmos aqui, né, meus queridos alunos? Aí, meus queridos alunos, nosso primeiro mapinha mental, nunca esqueçam, tá bom? Então, se te perguntarem o que é uma organização, e esse é um dos conceitos mais cobrados em prova de concurso público, tá, meus queridos alunos? É justamente essa a nossa lógica. Teremos aí a somatória desses elementos. Então, nós teremos um conjunto de pessoas organizados dentro de uma estrutura organizacional, de uma estrutura formal. Olhem esse organograma como se fosse a sua empresa, o local onde você trabalha. Os níveis que nós vamos aprender, né? Estratégico, tático e operacional, os departamentos, isso é estrutura organizacional como um sinônimo também de estrutura formal. É toda a relação de formalidade dentro de uma organização. E toda essa estrutura somada às pessoas, né, e aos recursos ali presentes, buscam atingir um objetivo que nós chamamos de objetivo organizacional, objetivo institucional, organizacional ou um objetivo em comum. Então, essa é a definição para os senhores aí do que é uma organização, conceito vital e muito importante para a gente, tá? Deixa eu só finalizar aqui o nosso mapinha e eu já avanço com os senhores, deixando ele em tela aí novamente para vocês. Então, ó, tá aí o nosso mapinha com os nossos elementos, não dá mole, meu consagradinho, minha consagradinha é para gabaritar, hein? E aí você vai lá, dá uma pausazinha depois com calma e anota esse nosso mapinha no seu caderno com carinho, hein? Deixa eu colocar aqui. Dá mole não, hein? Então são conceitos que vão andar conosco em toda a nossa formação aqui
em administração. Podem ter certeza que são conceitos importantes e basilares para que vocês possam ter, primeiramente, uma linha de raciocínio, que é o que me interessa. Esse mapa mental aqui, essa parte inicial, é para que vocês saiam daquela sensação de solidão mental. Vinícius, por onde eu começo? É por aqui. Então, na hora de um aperto na questão, faz esse passo a passo para que você aqueça o cérebro e comece a entender o que é administração, qual é o caminho, qual é o objetivo, o que ela busca. Então, essa é a nossa estrutura aí em tela para vocês. Show? Deixei um tempinho em tela, vou avançar, meus queridos alunos. E com isso a gente chega na nossa parte conceitual. Vem com o professor. Então, ó, administração geral, conceitos e introdução. Em uma época de complexidade, essa época é atual, tá, gente? Ó, em uma época de complexidades, mudanças e incertezas, como aqui, ó, que se atravessa nos dias de hoje, a eficiência, conceito que eu vou trabalhar com vocês um pouco mais para frente, tá, meus queridos alunos? Com que as pessoas trabalham, as agrupa para conseguir, olha aqui, ó, objetivos comuns. Então, já temos aqui, de uma forma implícita, né, meus alunos, o conceito de organização. A administração tornou-se uma das mais importantes áreas da atividade humana. Na civilização atual, predominam as organizações e o esforço cooperativo do homem e é a base, né, fundamental da sociedade. E a tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio do quê? Das pessoas, meus queridos alunos, e de maneira eficiente, otimizando os recursos que eu disse, né? E mais para frente aprenderemos o conceito de eficácia, né? E eficaz, que é o atingimento de metas, objetivos e resultados. Então, meus queridos alunos, a princípio nós estamos estudando a administração, o olhar sobre essas organizações, sejam elas privadas ou públicas, em um ambiente complexo, dinâmico, um ambiente altamente orgânico, que a gente diz, né, esse termo mais técnico, que é um ambiente que muda constantemente e que precisa se adaptar às mudanças do dia a dia, desse ambiente externo. Por quê? Quem não se adapta, não tem jeito, a natureza vem e engole. Essa natureza, esse ambiente, nós vamos chamar de mercado. No setor privado, o mercado, esse nicho, esse ambiente que você está inserido e competindo, é um ambiente extremamente hostil. Ou o ambiente vai te engolir, ou o seu concorrente vai te engolir, né? O teu concorrente, ele tenta te matar o tempo todo. Então, você precisa estar atualizado, você precisa estar tirando o melhor dos seus recursos, precisa estar montando um time qualificado, capacitado, para que você tenha um diferencial competitivo. É como se fosse contratar um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo. Por que esses times de futebol fazem essas contratações nesses jogadores chaves? Para justamente gerar um resultado e ganhar a competição, o campeonato. A administração funciona da mesma forma. Então esse capital humano, esse capital intelectual que a gente diz, né? Intelectual por quê, Vinícius? Porque ele é um ativo valiosíssimo. Quando eu contrato alguém que é diferenciado naquilo que faz, essa pessoa que foi contratada, esse colaborador, vai ser um agregador de vantagem competitiva sobre os meus adversários, sobre os meus oponentes. Concorda comigo? Então, se eu contrato um Lionel Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, quem quer que seja, eu vou ter um cara que eu sei que ele é diferenciado em momentos decisivos naquelas atividades que eu presto para o meu público, para o meu cliente. Pegou? E quem não se adapta, né? Quem não acompanha as mudanças, quem não acompanha a tecnologia, a depender ali, obviamente, da finalidade da sua empresa, fica para trás. O ambiente vem e engole. É voraz esse ambiente. Todo mundo junto? Então, esse aqui é o primeiro momento. Eu tenho que tirar o melhor, que é a eficiência, né? Tirar o melhor dos meus recursos e, tirando esse melhor, eu viso atingir objetivos e metas e resultados que eu almejei, que são os objetivos em comum, aqui traduzido pela palavrinha eficácia, né? Eficiente e eficaz. Voltando aqui, meus amores, para a parte introdutória. E aí, ó, nas organizações industriais, comércio, serviços públicos, hospitais, universidades, instituições militares ou em qualquer outra forma de empreendimento humano, a eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham em conjunto para conseguir objetivos comuns dependem diretamente da capacidade daqueles que exercem a função administrativa, né? Aqui é o administrador, né, meus queridos alunos? Quem vai exercer essas funções de chefia, de liderança, quem vai administrar, seja no nível operacional, seja no nível tático ou no nível estratégico, principalmente. Conversaremos mais para frente sobre esses conceitos. O avanço tecnológico e o desenvolvimento do conhecimento humano, por si só, não produzem efeitos se a qualidade da administração efetuada sobre os grupos organizados de pessoas
não permitir uma aplicação efetiva dos recursos humanos e materiais. Então, olha que legal, né? Se eu busco, obviamente, esse meu resultado, se eu busco esse meu desenvolvimento, né? Aqui o avanço da tecnologia vai puxar, né, esse desenvolvimento do conhecimento humano e por aí vai. Só que eles por si só, se eu não tiver uma aplicação efetiva dos meus recursos, se eu não tirar o melhor dos recursos humanos e materiais, e aqui cabe até um posicionamento não só do professor, mas também de uma doutrina mais moderna, meus queridos alunos, na minha opinião, e de alguns doutrinadores modernos, o recurso mais importante de qualquer organização são justamente o recurso, né, é justamente as pessoas. Então não dá esse mole. O recurso mais importante, mais valioso, aquilo que vai te dar o diferencial competitivo, são as pessoas que ali trabalham. Até porque, meus queridos alunos, se vocês quiserem anotar, não custa, não existe organização sem as pessoas. São as pessoas que vão, obviamente, formar essa organização e essas pessoas acreditam no atingimento daquele objetivo. É um grupo de pessoas que eu reuni em torno de um sonho, em busca de um objetivo, e essas pessoas estão engajadas a fazer aquele objetivo se tornar realidade, atingir o sucesso, prosperar enquanto organização, seja ela pública ou privada, mais uma vez. Todo mundo junto? Então, olha essa parte introdutória que começa a clarear a sua mente a respeito do que é o universo da administração. E aí, para a gente finalizar aqui, ó, todas as organizações são constituídas por pessoas. Olha que coisa linda, hein? Por pessoas. Lembre-se que é o recurso mais importante que nós temos. E por recursos não humanos. Aí são os recursos materiais, tecnológicos, financeiros, enfim. Então, ó, como recursos físicos, materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos, etc. Então, partezinha introdutória bem bacana, dando continuidade, né? A vida das pessoas depende intimamente das organizações, e estas dependem da atividade e do trabalho daquelas. As organizações são extremamente heterogêneas, marque isso daqui que é importante pra gente, tá? Cai em algumas provas e algumas questõezinhas mais de raciocínio, de bom senso, e diversificadas, de tamanhos diferentes, né? Pequenas empresas, grandes empresas, empresas de médio porte, grande porte, e de características diferentes, né? De estruturas diferentes e de objetivos, obviamente, diferentes. O que vai determinar aqui é o nicho que aquela empresa está competindo. E aqui, meus alunos, também já te deixo um adendo aqui, uma observação muito importante nesse primeiro momento, tá? Como assim, ministro? Essa questão da heterogeneidade das organizações. Quanto mais diversificado, quanto mais heterogênea essa organização, melhor. Leva isso para sua prova, tá? A diversidade aqui de posicionamentos, de experiências, de culturas, tudo isso, de experiências, né? Tudo isso agrega, soma para a organização e faz o quê? Circular a inovação, gerar inovação, oxigenar a organização, a empresa. Empresas homogêneas, pessoas que pensam da mesma forma, tendem a perder em inovação, a ficarem paradas no tempo, né? A não aproveitar as oportunidades e, obviamente, enxergar de fora da caixinha. Pessoas heterogêneas, essa heterogeneidade, pessoas com pensamentos diferentes, agregam para a organização. Isso é um bom argumento que vocês podem utilizar em provas discursivas, como eu já vi, e também em questões objetivas. A banca te pergunta, né? E ela faz essa pegadinha. Ela vai falar em determinado momento que uma empresa homogênea é algo bom para a organização. E não é. Essa homogeneidade, esse pensamento igual, acaba prejudicando a organização e muitas das vezes ela não inova, ela permanece cometendo alguns erros ali, porque o pessoal fica com aquele pensamento mantendo, né, o que a gente chama de status quo, as coisas como estão, né, sem buscar inovação, sem buscar transformação. Já essa heterogeneidade, pontos de vistas, choques, conflitos bem administrados, né, conflitos positivos, trazem uma vantagem enorme para a organização, inclusive fazendo ela romper e buscando aí inovações nas suas atividades. Show, meus amores? E aí, para a gente finalizar essa partezinha, ó, a tarefa de administrar aplica-se, vai ser um outro conceito, tá, galera? Essa tarefa de administrar vai ser o nosso processo administrativo, processo organizacional, que veremos mais para frente, aplica-se a qualquer tipo ou tamanho de organização. Grandes indústrias, cadeias de supermercados, universidades, clubes, hospitais, empresas de consultoria ou organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? Toda organização industrial ou prestadora de serviços precisa ser administrada para alcançar seus objetivos, com a maior eficiência, economia de ação, né, e de recursos. Olha aqui, ó, maior eficiência, porque o recurso é escasso, economia de ações, né, e de recursos, e ser competitiva. Então, tirar o melhor e ainda ser
competitivo. Por causa de suas limitações físicas, biológicas e psíquicas, as pessoas têm necessidade de quê? De cooperar umas com as outras, né? Não se faz nada sozinho. Tem que ter um time, tem que ter alguém que acredite naquele sonho, tá? Você sozinho vai rápido. Agora, você quer ir longe, aquele bom e velho dialeto africano, você tem que ir acompanhado. O seu sonho depende. Se você é o CEO, dono de uma empresa, o seu sonho depende do seu time. E ó, então, umas com as outras, né, em conjunto, alcançarem objetivos que isoladamente jamais poderiam conseguir. O trabalho do administrador em qualquer organização, seja supervisor de primeira linha, né, que é a parte operacional, essa supervisão aprenderemos mais para frente, né, em uma matéria específica. Então, supervisor de primeira linha ou dirigente máximo, que seria o CEO, o presidente da organização. Então, o dirigente máximo da organização é essencialmente o mesmo. Nesse sentido, não há distinção básica entre diretores, gestores ou chefes, né? Chefes ou supervisores, como administradores. Todos são administradores. Qualquer que seja a posição ou o nível que ocupe, o administrador alcança resultado. O gestor, ele é obrigado a buscar esse resultado, ele é obrigado a ser eficaz e também conversaremos por meio da efetiva cooperação dos subordinados. Coisa linda, meus queridos alunos. Então, partezinha aqui introdutória pra gente. Professor, volta em tela cheia. Já passei do meu bloquinho. E é isso, meus queridos alunos. Primeira partezinha, nosso primeiro bloco aqui de introdução. Vem comigo, é uma parte mais conceitual essa aula, para te dar um norte, te dar um guia, uma bússola e, obviamente, deixar a coisa mais clara, para que vocês tenham, obviamente, um entendimento da matéria. Agora eu vou construir tijolinho por tijolinho com os senhores, para que vocês passem a ter segurança ao interpretar uma questão, identificar esses conceitos, tornar esses conceitos que nós vimos aqui de organização, de objetivos organizacionais, de estrutura formal e informal, o que é administração, o que é ser eficiente, eficaz e efetivo, trazer esses conceitos de um jeito familiar para que vocês possam interpretar e ler as questões com segurança e, obviamente, fazer uma interpretação, uma análise muito mais criteriosa na hora de afirmar ali nas questões de múltipla escolha ou de certo e errado. Então, vem comigo, meus queridos alunos, começou a nossa jornada em administração. Vamos com tudo para vocês gabaritarem e essa matéria passar a ser um grande diferencial competitivo, aquela cartinha na manga dos meus queridos alunos. Show? Meus amores, não me abandona. Beijo no seu coração. Até o próximo bloco, né? Até a próxima oportunidade. Fui!